Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse vídeo. Bom, gente, é o seguinte, é um assunto chato, mas assim, eu tô sentindo de falar. Não sou muito atenta às coisas que estão acontecendo, não, mas assim, tem coisas que acontecem que não tem como a gente não notar, não perceber, não ficar sabendo, né? As redes sociais, ultimamente, elas estão aí lotadas cada vez mais de péssimas notícias, né? Não são mais notícias do tipo inflação, que a gente já está acostumado, né? Que o brasileiro já está até acostumado com isso. São mais notícias pesadas, né? Na palavra de Deus fala que o amor iria se esfriar, né? Já estava avisado isso daí há muito tempo. Só que as coisas elas estão acontecendo numa velocidade e de uma forma tão cruel que assusta, né? A gente vê aí casos que estão acontecendo no Brasil e no mundo cada vez mais assustadores, né? Claro, isso que eu vou falar já acontece desde sempre, que é a desmoralização da mulher, né? Dessa falta de empatia que existe dos homens para com a gente. Claro que não são todos os homens, tá? Deixando claro isso. Graças a Deus, existem muitos que fazem o possível para nos proteger e se colocam no nosso lugar. Mas a gente tem visto aí, desses últimos meses para cá, algumas coisas absurdas, né? Hoje, especialmente, eu vi uma notícia do médico, eu acho que ele é médico anestesista, né? Que, mais uma vez, eu não sei se eu posso usar determinadas palavras aqui. Se tiver problema, eu corto essas palavras ou ponho algum som em cima, enfim. A paciente ali, a moça, ela em trabalho de parto durante a cesárea. Então, assim, eu vi essa notícia, eu fiquei estarrecida. Tipo assim, meu Deus, olha, a maternidade é algo magnífico, esperado, muitas vezes planejado, sonhado. E a hora do parto é uma hora, ao mesmo tempo que é dolorosa, é algo esperado com muita ansiedade, assim, a gente fica querendo logo que esse dia aconteça, morrendo de medo, mas empolgado para que esse dia chegue logo. E algo que era para ser mágico se transformou em algo trágico. Claro que a criança, eu não vi falar em nada sobre a criança, enfim. Mas enfim, o cara ali, durante um momento muito único, agiu dessa forma, né? E teve o vídeo. Eu acho, pelo que eu li na matéria lá, ele foi preso, não sei, em flagrante e tal, com a cara de... Olha, eu vou falar pra você, é difícil. E ele é eleitor do atual presidente. Não é a primeira vez que algum eleitor desse ser age de maneira hostil. Bom, enfim. Então, assim, são coisas que acontecem que você fica desacreditado na humanidade. Assim, você fala, cara, se o cara comete um abuso desse, durante um momento desse, do que esse cara não é capaz, assim, ou melhor, do que esse cara é capaz de fazer, né? Qualquer coisa. Todo de ruim. Porque, sabe? E aí teve esse caso hoje, teve o caso do rapaz que, né, ele entrou no aniversário do pessoal lá, vocês viram aí na internet, quem não sabe do que eu tô falando, dá uma pesquisada aí. Cara rolando o aniversário,
esse aniversário tinha um tema de um determinado candidato, de um determinado partido, e o rapaz entrou lá e deu cabo de todo mundo. De todo mundo não, acho que do aniversariante, se não me engano. E aí ele deu, né, arrasou com a vida aí do aniversariante, da pessoa, né. E ele entrou nessa festa falando e defendendo o candidato dele. Então, assim, virou guerra, né? Virou uma disputa que era para ser simplesmente uma disputa saudável, né? Se bem que nunca foi saudável isso, mas enfim, algo que acontece há tantos e tantos anos. Então, assim, os dois estão lá vivendo a vida deles, né? Do modinho que eles acham correto viver. E os eleitores, as massas que defendem aí os seus ídolos, porque isso aí já se transformou numa idolatria terrível, fazendo atrocidades, cometendo atrocidades assim uns com os outros por causa disso, né? Então, assim, são notícias que você fica besta, sabe? Eu fico assim, gente, né? É assustador, assim, a falta de empatia, a falta de aceitação de uma opinião contrária à sua, sabe? Você tem uma opinião, um ponto de vista, porque essa pessoa não tem a mesma opinião que a sua. Sim, as pessoas estão levando isso para um lado pessoal, assim, muito sério, sabe? Então, assim, são coisas que estão acontecendo que eu fico assim. E teve o caso da Clara, né, da atriz, né, que também sofreu esse... Né, ela passou também pelo abuso pesado aí, uma violência física, psicológica, né, e ficou totalmente exposta aí a jornais e revistas e não sei o que, teve a vida totalmente virada de cabeça para baixo, né. Então, são coisas que a gente vai vendo e a gente vai juntando e a gente fica assim pensando, onde que isso vai parar, né? Onde que isso vai parar, gente? Pô, a gente tá aqui, é uma dificuldade que o ser humano tem em respeitar o outro tremenda. As pessoas, elas ficam muito preocupadas assim com quem fulano tá namorando, com quem ciclano tá saindo, a dupla sertaneja que tá se separando. São muito preocupadas com as fofocas alheias, né? Ficam ali ligadas ali na vida dos outros. E não observam que tá tudo caindo, desmoronando, né? Você vê, é ano de Copa, não é? E pouco se fala sobre isso. As pessoas não estão se importando. Tanto faz como tanto fez, é a impressão que dá. É ano de eleição. A briga tá acirradíssima, as pessoas estão levando o negócio pro lado pessoal. A gente vê aí casos de preconceito de todas as formas, preconceitos de todas as formas possíveis, sabe? E olha, eu já passei por determinados que é muito chato, é muito doloroso. São coisas que você não esquece, são palavras que você não esquece, são situações que você não esquece. Quem fez a pessoa passar por por alguma determinada situação preconceituosa, esquece. Mas a pessoa que passou por isso não esquece. A pessoa que sofreu violência doméstica, que sofreu abuso, que sofreu, né, que passou por algum problema, né, algum preconceito por causa da sua cor ou por causa da sua região, não esquece. Eu sou prova viva. Olha, eu já sofri, já passei por
por algumas situações, por ser gorda, por ser nordestina e por ser preta, entendeu? Foram situações que eu jamais vou esquecer. E teve outra coisa também bem chata, mas assim, são coisas que ficam na memória da gente, sabe? Você não esquece. E é muito pior quando vem de alguém que você não espera. Não espera, assim. Primeira vez que eu me senti menosprezada, vamos dizer assim, por causa da minha cor, foi dentro da família mesmo. Foi dentro da família, entendeu? Foi no meio de pessoas que eu acreditava que deveriam me respeitar e me aceitar. Mas não foi assim que aconteceu. Então, assim, são coisas que ficam na memória. Eu tenho certeza. Isso eu era muito criança quando isso aconteceu, sabe? Eu lembro que no momento a minha ficha nem caiu, assim. Eu fiquei chateada por outro motivo, mas na hora, ali no momento, a minha ficha nem caiu. Eu nem sabia o que queria dizer isso. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Acho que 10 anos no máximo, sei lá. Minha mãe não falava sobre isso comigo. E naquela época não era um assunto tão comentado e discutido como é hoje. Eu acredito que a pessoa que falou, que fez, foi de forma até... Eu acho que nem foi de forma intencional. Porque é o seguinte, essas pessoas, né, que cometem esses tipos de preconceito, de abuso, enfim, não abuso, mas assim, vocês entenderam. Às vezes algumas vezes é de forma intencional, mas às vezes nem é. Porque algumas pessoas pensam assim, olha, eu sou, né? Mas eu não posso admitir que eu sou porque é errado. Então essa pessoa não é desorientada, né? Ela sabe que ela tá errando, só que ela sente isso. Então ela acaba não admitindo pra ela mesma que ela tem isso. Entendeu? Então, assim, ela fica até com medo de ser, por quê? Porque hoje em dia tem problema com lei, tem coisas que você não deve falar, que vai acabar envolvendo justiça, vai acabar. Entendeu? Então, às vezes não é nem intencional, mas é uma coisa que já tá na pessoa, é um preconceito que já tá ali, e de alguma forma ela vai externar isso, né? Vai pôr isso pra fora. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo quando eu era criança, não foi uma coisa intencional. Deixa eu ver se eu conto pra vocês, eu resumi. Eu tava na casa de uma determinada pessoa e tava sendo servido ali, não sei se era um café da tarde, um jantar, alguma coisa que tava rolando, né? Tava sendo servido algo ali pra família. E eu e minha mãe fomos convidadas, né? Ok, e tinha outras crianças da minha idade ali no lugar. E eu tava brincando com uma dessas crianças e tal. E minha mãe me chamou, falou assim, Rosa, vem sentar aqui comigo. Porque eu acho que já iria ser servido esse papazinho ali, né? E na hora que eu ia sentar, uma pessoa ali da mesa falou assim, Rosa, por que você não vai até a cozinha e ajuda as meninas a servirem a mesa? E assim, tinha várias crianças sentadas ali, ela não mandou eu e mais uma criança ou a outra criança, ela me mandou lá. Não sei se é porque eu já tava em pé, não sei. E aí na hora minha mãe nem tinha assim, minha mãe não se ligou, ela achou que fosse só que ela tivesse me pedindo um favor. E de início parecia só um favor. Só que ela me pediu pra servir a mesa. E eu achei que eu tava ali como convidada. Mas enfim, não tem problema. Fui lá na cozinha e fui trazendo as coisas à mesa com as meninas. Coincidentemente ou não, as meninas que trabalhavam nessa casa também eram pretas, entendeu?
E eu lembro que nessa casa, se você tá assistindo esse vídeo e lembrar dessa situação, pois é, foi assim que eu me senti. E eu lembro que nessa casa tinha um sininho preso na parede. E ela puxava esse sininho e as meninas iam trazendo ali as coisas pra mesa. E aí ela puxou o sininho e a gente foi servindo a mesa ali. Depois que a mesa foi posta, eu sentei do lado da minha mãe. Gente, eu não me senti nem um pouco à vontade mais na mesa, sabe? Então eu fiz o meu prato, pedi licença, saí da mesa e fui pra cozinha comer com as meninas. As meninas olharam pra mim, elas não disseram nada, porque elas, adultas, entenderam ali o que estava acontecendo, mas elas olharam pra mim e no fundo elas sabiam que eu também entendia mais ou menos o que estava acontecendo, só que elas não queriam comentar. Uma delas, ela só falou assim: senta aqui, Rosinha, vamos comer aqui com a gente. E eu sentei ali com as meninas e fiquei ali. Depois que a gente foi embora, foi que eu contando como eu me senti naquele momento, foi que minha mãe veio perceber o que tinha acontecido. Já falaram do meu cabelo. Por que você não alisa esse cabelo? Ih, o cabelo é o de menos. Por que você não alisa esse cabelo? O cabelo fica liso, fica bem em você. Você fica mais bonita de cabelo liso. Eu falava, mas esse é meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo assim. Fica melhor apresentado. Cabelo liso. São coisas que eu já ouvi. E assim, isso é de menos. Ixi, gente. Mas assim, essa foi a primeira situação, né, que aconteceu comigo. Aqui em uma live, né, do problema que eu tive na escola, porque o menino ficava me zoando por causa do sotaque e tal, porque eu sou nordestina. Já contei aqui também do problema que eu tive com uma determinada loja de beleza que não aceitou meu currículo, mas simplesmente me disseram que eu não tinha o perfil da loja, que era uma loja de beleza, e eu estava acima do peso para trabalhar naquela loja, né? Hoje essa mesma loja já admite meninas de todos os tamanhos e tal, mas eu acho que antes não podia, enfim, a loja precisava manter um padrão de beleza ali, então eu não era bonita o suficiente para a loja, para trabalhar ali. Então, assim, são coisas que eu jamais vou esquecer. Eu vou chegar com 90 anos de idade, que fé em Deus, lembrando dessas coisas. A gente passa por essas situações e sem querer a gente vai se esfriando, sabe? Então eu acredito que tem muitas pessoas que elas esquecem, que elas perdem a facilidade de amar o próximo por conta de traumas, de tristezas, de problemas como esses, que já passaram em suas vidas ou viram outras pessoas passando. E de uns tempos pra cá, olha, eu falar pra vocês, eu tenho uma filha e eu pedi muito a Deus, quando eu descobri que tava grávida, pra ser mãe de um menino. Não porque eu não queria uma menina, tanto eu queria ser mãe, então assim, menino, menina, tanto faz. Mas justamente por conta dessas coisas, por conta do tanto que a mulher sofre nessa sociedade, entendeu? O desrespeito, diferença salarial, perseguição, sabe? Então, essa cultura de que a mulher ela pode ser observada e tocada e que a gente tem que ouvir tudo e ficar calada, de que a gente tem que ter aquela submissão errada, né? Tem muita gente que acha que a submissão que fala na palavra de Deus é você ser capacho dos outros, de homem, e não é isso, não é sobre isso, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque é muito complexo, de que você tem que aceitar, de que a mulher tem que aceitar tudo para poder ter um pouco mais de segurança. Então a gente tem essa cultura já há muitos e muitos anos e infelizmente eu não tenho fé nenhuma de que isso vá mudar, sabe?
Então, quando eu descobri que era uma menina, eu fiquei muito feliz, mas eu também fiquei com muito medo, porque a gente tem a obrigação de ensinar a ela a como se defender, em quem confiar, sabe? Ouviu isso, se afasta, percebeu isso, se afasta, sabe? Então, assim, são gatilhos que a gente tem que mostrar pra ela, olha, sabe? Não deixa ninguém pôr a mão aqui, não deixa ninguém falar isso aqui. Então, assim, são coisas que não era preciso a gente ter que ensinar. Porque as outras pessoas, não, sabe, não era pra ela correr esses riscos. Vocês entendem? Não falando que ter menino é fácil, porque nessa sociedade machista que a gente vive, criar um menino com conhecimento e com aceitação de que a mãe dele, olha, sua mãe é uma mulher, você iria gostar que o papai ou que alguém fizesse isso com a sua mãe? Entendeu? Um colega nosso publicou esses dias na outra plataforma, ele colocou assim: pensa na sua mãe, agora pensa na sua companheira. Qual é a diferença? Por que é que você respeita sua mãe, mas não respeita sua companheira? Você nunca levantou a mão para sua mãe? Por que é que para sua companheira você acha que tem o direito de levantar a mão? Então ela deve ser respeitada, né? Se não fosse por causa de uma mulher, você não existiria. Então são coisas que a gente não precisava ter que falar mais, né? Gente, fica até tremendo, juro pra vocês. E nunca foi por causa da roupa, nunca foi por causa do comportamento, nunca foi por causa das palavras, comprimento do cabelo, nunca foi por causa disso. Essas coisas acontecem porque as pessoas se acham no direito de querer pôr a mão onde não deve, de querer fazer o que não pode, de querer se apropriar daquela que tá passando na rua, numa igreja acontece. Gente, igreja, igreja, em escola, trabalho, o que a gente ouve de menina que sofre assédio, entendeu? No trabalho. Ai, meu chefe falou isso e isso pra mim, mas eu preciso trabalhar, então eu vou ficar calada. Eu preciso do salário, eu vou ficar calada. Sabe? E assim, gente, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Tá num nível assim. A violência no geral, sabe? Com a mulher, com o homem também. Não sei se vocês acompanharam aí o caso do Johnny Depp, né, que foi acusado de violência doméstica com a sua esposa, né, a atriz Amber Heard lá, e ele ficou por anos afastado dos cinemas e perdeu trabalhos e perdeu milhões e milhões, e no fim das contas o que ele queria provar para a sociedade, para os fãs, para o mundo é que ele era a vítima. Então, gente, isso também acontece com homens. Homens também sofrem violência doméstica, tá? Então, assim, é a questão do desamor. Do desamor. Da falta de empatia, da falta de Deus, gente. Porque você é do bem, eu sou do bem. E na hora do vamos ver, comete determinados atos, ou fala determinadas coisas, ou age de forma indevida. Então, assim, gente, cuidem dos seus filhos. Cuidem das suas filhas. Orientem, ensina seu filho a ser um cavalheiro, ensina seu filho a cuidar, a amar a mulher, a ensinar ao seu filho que a mulher ela não deve ser menosprezada, que ela deve ser respeitada, que olha, filho, sabe, no Nordeste a gente tem um ditado antigo que o pessoal fala assim, olha, segura tuas cabritas que meu bode tá solto. Não sei se vocês já ouviram isso.
Não façam isso com seus filhos. Não é assim. Não é porque ele é homem que ele vai sair pegando todo mundo e fazendo o que acha que deve fazer. Olha, filho, respeita a filha dos outros, tá? Jamais levante a mão para uma mulher. Ensina a sua filha também, respeite seu companheiro. Ensina a sua filha a se proteger. Ensina a sua filha a discernir o certo do errado. Os caras julgam a gente por causa de uma roupa que a gente veste. Ah, mas eu não tô nem aí pro julgamento dos outros. Infelizmente a gente tem que estar aí sim, porque é uma forma de defesa, é um mecanismo de defesa, gente. Então assim, daqui a pouco a gente vai estar perdendo o direito de sair com decote, de pôr uma bermudinha, porque a pessoa pode pôr uma burca, acontece um negócio desse. Então, infelizmente, gente, você pode até discordar de mim, mas infelizmente, então assim, a gente precisa orientar as nossas crianças, sabe? A amar o próximo, a respeitar o próximo, independente de qualquer coisa, independente da opção sexual, independente da religião, independente da região, entendeu? Do jeito que fala, do respeito cabe em todo lugar. É isso, acho que eu já falei pra cacete aqui, mas é que são coisas que têm assustado, que têm me assustado, como cidadã, como mãe, como mulher. Hoje a gente sai de casa com medo, sabe? Eu não saio sozinha, eu só saio com meu esposo, porque a gente fica com medo de sair sozinha, sabe? Tá muito difícil, tá cada vez mais difícil. As pessoas estão se amando, se respeitando cada vez menos. A intolerância é a palavra dessa década, eu acho, porque de anos passados pra cá as coisas estão cada vez mais difíceis. Isso sem falar do que a gente não fica sabendo, né? Contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, né? Nem os animais escapam desse tipo de violência. Gente, é uma coisa... Realmente é desumano, sabe? Então é uma falta de amor muito grande. Então assim, o repúdio que eu tenho com... que me deu com esse caso do anestesista foi algo assim... A gente se coloca no lugar daquele momento totalmente, sabe? Ela tava anestesiada, ela não tava... Quem já fez uma cesárea aí sabe do que eu tô falando. A gente não sente da cintura pra baixo, não vê nada, não sabe de nada. A gente tá ali confiando num profissional, entendeu? Você tá confiando tua vida, e no caso de uma cesárea, tua vida é a vida de outra pessoa que tá chegando. Então, assim, desarmada totalmente, sabe? Sentimento. Então, o caso da Clara aconteceu agora teve desse negócio do candidato lá, não posso usar a palavra aqui, agora teve o caso dessa moça. Então, foram 3 coisas que aconteceram que me chocaram, sabe? Como mulher, como eleitora, como cidadã, como pessoa, como ser humano, porra. Então, assim, é muito difícil. A gente precisa combater esse tipo de violência, de agressão, gente, sabe? Esse tipo de falta de empatia. Você não precisa concordar, entendeu? Mas você tem que respeitar o próximo, entendeu? Tem que respeitar. Respeito cabe em qualquer lugar, entendeu? Já vieram me criticar, Rosa, mas você não é evangélica? Eu falei, olha, eu não sou uma pessoa religiosa não, mas sou. E por que você fala com fulano? Mas fulano é assim, por que você fala com fulano? Eu falei, é meu irmão, minha irmã, e eu amo
independente dessa... Gente, sabe? São coisas que eu falo, meu Deus, as pessoas se agarram em detalhes, sabe? E assim, gente, eu não vou entrar nisso hoje não, porque vai dar 1 hora daqui a pouco de vídeo. E eu, com certeza, cortei muita coisa e editei muita coisa, palavras que eu não posso falar aqui. Mas eu tinha que falar, de algum modo, de algum jeito. Então é isso, gente, hoje é dia... Então é isso, hoje é dia 11 de julho de 2022 e é nesse mundo hostil e cruel que nós estamos tentando criar os nossos filhos, ensinando-os a amar, a respeitar, e vamos aprendendo também com eles a sermos, a cada dia que passa, exemplos, né? Então, seja um bom exemplo para o seu filho, para sua filha. Eu só consigo, diante dessas situações, pensar nas crianças, no que vai ser dessa geração de agora, por exemplo, crianças até 10 anos de idade, e daqui a alguns anos mais pra frente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.